Se eu investir em fundos imobiliários, eu vou receber dividendos todos os meses? Essa é uma pergunta muito comum em quem tem vontade ou quem já investe em fundos imobiliários, e esse é o assunto principal que eu vou falar no vídeo de hoje. E complementando, eu ainda vou falar uma dica de um setor de fundos imobiliários que tem uma extrema oportunidade no atual momento. Isso eu vou falar mais ao final do vídeo. Então, bora pro conteúdo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Hoffman e meu objetivo aqui é ajudar mais pessoas a se tornarem investidores inteligentes. E o que seria um investidor inteligente, Ricardo? É uma pessoa que não tem medo de investir, sabe escolher os seus próprios investimentos e principalmente não depende de terceiros para escolher os seus próprios investimentos, como o gerente de banco ou até mesmo o assessor de investimentos. Então, se esse tipo de assunto é um assunto que interessa a você, saiba que aqui no canal você vai encontrar muito conteúdo desse tipo. Então, se você talvez não é inscrito ainda, já aproveita e se inscreve no canal. E o conteúdo de hoje é para falar sobre fundos imobiliários, porque tem uma dúvida comum que é o quê? As pessoas de fato pensarem assim: será que se eu investir em fundo imobiliário eu vou receber todos os meses os dividendos? E eu vou explicar isso para você agora. Mas antes eu preciso explicar aqui o que é um fundo imobiliário e o que é o dividendo do fundo imobiliário, para entender se você vai receber sempre ou não. O fundo imobiliário nada mais, nada menos do que uma conta onde as pessoas colocam dinheiro através da aquisição de cotas, e essa conta com muito dinheiro ela é gerida por um gestor profissional do segmento imobiliário. Essa conta gerida então por esse gestor, ela tem regras específicas para investir esse dinheiro somente no mercado imobiliário. Só que quando eu falo de regras específicas, vai muito além somente do mercado imobiliário, e sim objetivos específicos com isso. Por exemplo, essa conta aqui, ou esse fundo imobiliário, melhor dizendo, ele só vai poder investir em imóveis físicos do tipo shopping center. Outro só vai investir em imóveis do tipo agências bancárias. Outro só vai comprar títulos de dívida. Então, cada fundo imobiliário vai ter sua particularidade. Não significa que você vai colocar dinheiro lá e o cara vai simplesmente comprar o que ele quiser, o que ele achar melhor do mercado imobiliário, porque tem regras a seguir. E aí, quando a gente entende que tem essas diferenças, é importante ficar claro para você que existem basicamente três tipos de fundos imobiliários. Tem o tipo de tijolo, que são fundos que compram imóveis físicos, por exemplo, agências bancárias, compram shoppings, lajes corporativas, hospitais, universidades e por aí vai. Tem também o segmento de papéis, que são fundos que compram títulos de dívida do setor imobiliário. Como assim um título de dívida? Imagina uma construtora, está fazendo um prédio, aí no meio do caminho acabou o dinheiro. Então ela emite uma dívida e o fundo de investimento compra essa dívida, basicamente emprestando dinheiro para ela a troco de receber juros, certo? Então isso é um título de dívida do setor imobiliário. O fundo imobiliário pode ir lá e comprar isso e investir nisso. E ainda existe o terceiro tipo, que seria os híbridos. Híbridos é uma união entre tijolos e papéis. Ou seja, você vai ter um fundo imobiliário, um mix, né? Vai tanto investir nos imóveis físicos, quanto também comprar dívidas do setor imobiliário. E já os dividendos, o que a gente precisa entender sobre os dividendos? Ou melhor, o que você precisa entender para isso fazer sentido para você? No caso dos fundos de tijolos, que compram imóveis físicos com o objetivo de receber aluguéis, os aluguéis são os dividendos. Aluguel igual a dividendo. Portanto, se esses imóveis que pertencem ao fundo estão gerando aluguéis, vai gerar dividendo. Se por algum motivo aconteceu que os aluguéis diminuíram, vai gerar menos dividendo. Os aluguéis aumentaram, vai gerar mais dividendos, certo? Já nos fundos de papéis, os dividendos são iguais a juros recebidos. Portanto, se os juros recebidos pelos contratos aumentam, você recebe mais dividendos. Se eles diminuem, você recebe menos dividendos. Mas como é que o juro vai aumentar ou diminuir no meio do caminho? É porque esses contratos de dívida,
eles podem ter a dívida atrelada, né, os juros atrelado a algum indicador, como por exemplo o IGPM, né, que recentemente está acumulado em praticamente 23% nos últimos 12 meses. Então isso faz com que esses juros aumentem e, consequentemente, pague mais dividendo para o fundo imobiliário. Entendi, Ricardo. Então quer dizer que todo fundo imobiliário paga dividendo? Não. Como assim não? Porque existem subcategorias de fundos, como por exemplo os fundos de desenvolvimento. Fundos de desenvolvimento é quando um fundo é constituído para criar um empreendimento do zero. Então imagina que eu crio um fundo de investimento aqui, as pessoas colocam dinheiro e a gente vai fazer, sei lá, a gente vai fazer um prédio com esse dinheiro. Só que, pensa comigo, se eu estou construindo um prédio, eu não estou recebendo juros e também não estou recebendo aluguéis, portanto não tem dividendo para pagar. Então são categorias de fundos, subcategorias de fundos imobiliários que não pagam os dividendos da mesma forma que outros fundos rotineiramente pagam esses dividendos. E mesmo os fundos que pagam dividendos rotineiramente, você vai observar que vai ter meses que vai ter mais dividendo, meses que vai ter menos dividendo. E aqui eu dou uma dica para vocês, tá? Um bom dividendo de um fundo imobiliário, um bom indicador, digamos, é entre 4% e 10% ao ano. Quando um fundo imobiliário pagar um dividend yield, né? Dividend yield, a sigla DY, é que é dividendo, yield de ano, dividendo no ano, no último ano pago, certo? Se esse indicador tiver acima de 10%, você precisa abrir um ponto de interrogação aqui e pesquisar a origem desses dividendos. Como assim, Ricardo? Pode acontecer que um fundo imobiliário está com dividend yield de 16%, que quando você olha assim de fora, tipo, nossa, que coisa boa esse negócio aqui, 16%, vou ganhar dinheiro com isso. Mas na verdade, não é 16% padrão que sempre está acontecendo. É porque no meio dos últimos 12 meses, teve algum mês específico que ele fez um pagamento extra e fez com que o dividendo médio fosse jogado lá para cima. Pagamento extra? Como assim? Imagina um fundo imobiliário de shoppings. E aí ele pegou, tinha dono de 15 shoppings. Ele vendeu um shopping e em vez de ele reinvestir isso em outro shopping, ele distribuiu esse dinheiro de volta para os cotistas através dos dividendos, distribuição de lucro, né? Ele poderia fazer isso? Poderia. Só que o que acontece quando ele fez isso? O dividend yield médio foi lá para cima. E se você olhar de fora somente o número, você vai ver uma informação de certa forma errada. Porque aquele dividendo alto que foi pagado em um único mês, que jogou a média para cima, não é um dividendo recorrente. Foi por um fato específico, um episódio específico, tá? Tá, Ricardo, agora fala logo aí a dica do segmento que você acredita que tem uma extrema oportunidade na Bolsa. Primeiro eu quero deixar uma coisa clara aqui. Quando a gente fala que um indicador, um ativo principalmente, ele está, entre aspas, barato, significa que ele está com risco maior. Não tem como algo estar simplesmente barato sem risco. Sempre que algo vai estar mais barato, segundo alguns indicadores, é porque tem um risco maior envolvido. E o segmento de shopping center, ele está passando por muitas dificuldades durante toda a pandemia e principalmente agora que a curva de contágio no Brasil aumentou bastante, no momento que eu estou gravando esse vídeo, março de 2021. Então, consequentemente, os fundos de shopping estão sofrendo muito. Para que os fundos de shopping apenas voltassem aos preços mais normais, ele teria que subir em torno de 20%, 25%, quase 30% para, digamos assim, equilibrar novamente esse mercado. Poxa, nós estamos vivendo um período que, apesar de todas as dificuldades, curva do Covid lá em cima, nós temos o quê? Nós temos vacina pelo mundo todo, tá chegando, tá acontecendo, então as perspectivas são que pelo menos nos próximos 6 meses, 1 ano, até um pouco mais, as coisas tendem a voltar ao normal. Concorda comigo? E voltando ao normal, os shoppings vão voltar ao normal também. Ah, mas um monte de lojista por causa do lockdown e tudo mais quebrou. Ok, mas outra pessoa vai colocar uma loja lá e o shopping vai continuar a funcionar. E aí vai fazer com que essas cotas voltem ao preço normal. Então existe uma oportunidade para você ganhar dinheiro com as cotas de shoppings, porém não é algo que vai ser assim, daqui 3 meses, daqui 6 meses. Não dá para saber quando que elas vão voltar ao preço normal, mas elas, uma hora ou mais cedo ou mais tarde, elas vão voltar ao preço normal. E que demore 2 anos,
Se você ganhar 25% em 2 anos, é mais de 1% ao mês, fora os dividendos que você ganharia nesse período todo. Então é essa questão que eu quero que você reflita em relação a esse tipo de oportunidade. E fechando o nosso conteúdo aqui, eu também quero deixar um convite para você. Não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas do dia 22 a 28 de março, eu estou fazendo a minha Jornada Investindo Inteligente, um evento 100% online gratuito, que tem por objetivo que você aprenda a investir de forma inteligente e segura, escolhendo investimentos mais rentáveis do que nos bancos tradicionais. E para você fazer essa sua inscrição, que é 100% online e gratuito esse evento, aqui abaixo eu vou deixar um link, clica nesse link, faz a sua inscrição e nós temos um compromisso, um evento totalmente gratuito para você com muito conteúdo. Então, fechando aqui, se você gostou desse vídeo e você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, aquela coisa toda que todo mundo sempre fala aqui no YouTube, né? Aqui não vai ser muito diferente também. E coloca aqui nos comentários um feedback em relação a esse conteúdo. Te vejo no próximo vídeo, um abraço, até mais.